tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos do sábado, hoje nós iremos falar o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Meu Reino Não É Deste Mundo. Este texto foi extraído do Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 33 a 37, e diz assim: Tornou-se, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Não nasci, nem vi ao mundo, senão para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz. Este capítulo tem 40 versículos. Na verdade, nós aqui estamos lendo apenas 4 versículos. Para entender todo o contexto desses acontecimentos, é importante que se leia o capítulo inteiro. O capítulo inteiro vocês vão encontrar no Novo Testamento. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos orienta que para compreendermos as palavras de Jesus, é necessário que saibamos dentro de que contexto, de que cultura, de que costume elas foram pronunciadas e qual o significado da palavra na época que foi dita. Porque com o tempo mudou o significado das palavras. No Novo Testamento, os evangelistas utilizam a palavra mundo para se referir aos prazeres mundanos, à riqueza, à violência, aos prazeres de todas as ordens. No Livro dos Espíritos, na questão 1018 ou 1017, dependendo da edição, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: em que sentido se deve entender a palavra do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os espíritos respondem. O Cristo respondeu em sentido figurado, que significa alegórico, representativo, fictício, hipotético, imaginário, suposto. A palavra mundo, além dos significados que já conhecemos, no vocabulário bíblico, ele também significa povo, humanidade, população. Na época, Roma também era conhecida como mundo de Roma. Na Judéia, no primeiro capítulo, o domínio romano era inquestionável. Roma representava o poder político-militar supremo na região. Pilatos, como governador romano, era o representante máximo na época. Jesus, por sua vez, era um líder espiritual e seu reino era completamente distinto dos reinos da época. Então nós perguntamos: a que reino Jesus se referia, então, quando ele disse, meu reino não é deste mundo? Ele se referia ao rei dos judeus, pois foi essa pergunta que lhe foi feita. Pilatos não perguntou se ele era rei da terra, rei do mundo, rei do planeta, e sim, se ele era rei dos judeus. Vamos ver então, dentro de que contexto Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus respondeu a Pilatos, ele se encontrava diante de Pilatos, acabara de ser traído por Judas Iscariotes, Pedro o havia negado 3 vezes, abandonado pelos seus seguidores, recebido bofetadas dos guardas, entregue ao sacerdote Anás, que o entregue a Caifás, o sumo sacerdote dos judeus,
que o condenava por contrariar as leis da igreja da época, que eram as leis de Moisés. O sumo sacerdote o entregou a Pilatos, e esse não sabia o que fazer com Jesus, pois não encontrou nele nenhuma falta. E aí então ele entrega a Herodes, por questões políticas, e esse por sua vez o devolve a Pilatos. Na época, Pilatos tinha infringido a lei, contrariou a autoridade de Herodes, e estavam os dois meio estremecidos. Então, quando Pilatos recebeu Jesus, ele achou que se ele não tomasse a decisão e mandasse para que Herodes tomasse a decisão, que ele fazia as pazes com Herodes. Então, era simplesmente por questão política que ele enviou Jesus para Herodes. É dentro deste contexto que encontrava, não estavam discutindo questão planetária, e sim questões políticas e religiosas. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, eles não estavam discutindo as questões do mundo. Estavam discutindo questões políticas e questões religiosas. Herodes também não encontrou nada em Jesus. E por não encontrar nele nenhuma falta, o devolveu a Pilatos. O mundo que Jesus diz não ser rei é o mundo dos judeus. No máximo, o mundo de Roma, porque o Império de Roma era assim conhecido como o mundo de Roma. Então Jesus dizia que ele não era rei dos judeus, que não era rei de Roma, e aonde imperava a guerra, a disputa de poder, a violência, a tortura, as trapaças, que acontecia naquela época e que continua acontecendo nos reinos, acontecendo até nos dias de hoje. O reino de Jesus é sim daqui, como também é do mundo espiritual. Ele reina em ambos os planos, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Em seu evangelho, ele nos deu inúmeras provas que reina sobre a terra, quando em Marcos, capítulo 28, versículo 20 a 21, ele afirma, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ele não diz que estaria conosco só no mundo espiritual. Ele diz que estaria conosco todos os dias. Então Jesus, Mateus continua. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu como na terra. Mais uma vez ele frisa bem que a autoridade dele, isso quer dizer o governo dele, o reinado dele, tanto se exercia no mundo espiritual como se exercia no mundo físico. E Mateus continua. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Prometeu que estaria conosco todos os dias, em qualquer circunstância. Ele não impôs nenhuma condição. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Se o reino de Jesus fosse imaterial, como é dito por muitos, então só os espíritos desencarnados seriam importantes para ele. Enquanto nós, espíritos encarnados, estaríamos abandonados. E a qual reino, então, estaríamos nós subordinados? Os espíritos superiores vêm nos comprovar isso, através de várias revelações. Os espíritos superiores nos informam que Jesus já era Cristo
há 4,5 milhões de anos antes da Terra existir. Jesus é nome, Cristo é título. Quando o Espírito chega no topo da escala de espíritos puros, adentra a escala dos Cristos e se torna então co-criador. Passa a ser co-criador com Deus. Joana de Ângeles nos informa, no livro Desperte e Seja Feliz, que Jesus transcende desse modo, passando todos os estágios evolutivos em outras esferas, e que recebeu de Deus a missão de governar a Terra, quando aqui ainda não existia vida. Jesus foi criado por Deus, simples e ignorante como qualquer um de nós, e chegou aonde chegou por mérito próprio. Emmanuel, através da psicografia de Chico, no livro A Caminho da Luz, nos informa que Jesus organizou toda a formação da Terra desde o seu desprendimento da nebulosa solar. Deus forneceu os elementos da matéria-prima. Jesus e seus auxiliares organizaram as camadas geológicas, o princípio vegetal, o desenvolvimento da vida animal, o desenvolvimento da vida humana. Desenvolveu o intelecto e a moral dos espíritos encarnados e desencarnados ligados à Terra. E é responsável pela evolução do nosso planeta. E o seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Jesus é o nosso governador. Jesus é o nosso mestre. Jesus é que reina sobre a terra. Porque nós temos a impressão de que quando desencarnamos, vamos para outro mundo. Não. Nós continuamos no ambiente da terra, só que em outra dimensão. Então Jesus reina em ambos os planos. Se assim não fosse, nós não teríamos que seguir a lei deles. Nós, os encarnados, não teríamos que seguir a lei de Jesus. Se ele reina só sobre os espíritos, se ele não reina sobre nós, por que nós teríamos que seguir as suas leis? Mas não. Jesus é o nosso rei, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela atenção.